Olá, no programa de hoje você vai acompanhar como é possível perder peso após o bypass intestinal sem deixar de comer à vontade. E conheça a história de uma paciente que mudou de vida após essa cirurgia. Assista também ao depoimento do humorista Dedé Santana, que também escolheu essa técnica para emagrecer. E ainda, quais são os riscos da apneia do sono para quem está acima do peso? Obesidade em Destaque está no ar. A obesidade pode trazer diversos problemas de saúde se não for tratada a tempo. O bypass intestinal é uma das alternativas para controlar a doença. Assista agora a entrevista com o Dr. Lazarotto e conheça os detalhes dessa técnica. Emagrecer comendo de tudo é o sonho de muita gente. Mas será que isso é possível? O Dr. Lazarotto criou uma técnica que permite emagrecer sem restrições alimentares. Vamos conhecê-la. É possível uma pessoa que sofre com obesidade, vive fazendo dietas, é possível que essa pessoa emagreça comendo tudo que ela tem vontade? Perfeitamente. Desde que, veja bem, esta cirurgia, a pessoa não mexe no estômago, só mexe no intestino, que é quem engorda. Então, pode comer de tudo, o que quiser, quanto quiser, contanto que tome água junto com a comida. Essa cirurgia que o senhor criou é o bypass intestinal em Y de Roux. Como é que funciona exatamente essa cirurgia? O senhor falou que não mexe no estômago. Como é que é feita essa cirurgia no paciente? É muito interessante olhar este desenho das cirurgias, porque se nós só falarmos não vai dar uma boa claridade do nosso argumento. Aqui está o estômago, observe bem nesse desenho, que não engorda ninguém, apenas faz o bolo alimentar como um grande liquidificador. O alimento do estômago passa para o intestino delgado, esse fininho aqui. Este é que faz engordar. E aqui, esse grosso final já não engorda mais, só elimina. Veja bem, se não é o estômago que engorda, é o intestino delgado que engorda, nós só mexemos onde a pessoa realmente engorda, que é aqui no intestino delgado. Observe bem este outro desenho após a cirurgia. Está lá o estômago íntegro. Come o que quiser, quanto quiser. Por quê? O maior prazer da vida é comer. Tudo gira em volta de uma mesa. Então, o estômago está íntegro, passa para o intestino delgado. Veja que nós não cortamos nada, não isolamos nada. Apenas fizemos um atalho inteligente do alimento. Observe que nesse local, que uma parte do alimento continua indo pelo mesmo caminho que era antes e o outro segue um caminho mais reto e com isso perde peso. O senhor já falou que o paciente pode comer de tudo. Não tem nenhuma restrição alimentar, doutor, após a cirurgia? Em quanto tempo que ele vai estar comendo à vontade, indo numa churrascaria com a família, numa pizzaria? A pessoa interna no hospital, é feito um exame pré-anestésico, avaliação pré-anestésico. No dia seguinte já opera, pela manhã. Um dia depois já está caminhando pelos corredores. E no terceiro dia já sai do hospital tomando sopinha, até o 14º dia. E no 15º dia vai para uma churrascaria, comer seu belo churrasco, sua bela picanha, seu mignon e verduras e legumes acima da terra. E com 45 dias, a pessoa pode comer de tudo, desde que eu insisto, tomando água junto com a comida. O senhor já falou que a água é essencial no processo de emagrecimento. Qual que é a função da água? O paciente vai tomando essa água e vai controlando o peso que ele quer perder? Como funciona? Olhe bem esse desenho aqui da cirurgia em si. Se a pessoa come normal e não toma água junto com a comida, neste atalho aqui, o alimento segue o caminho normal. Mas se tomar água é exatamente igual um ladrão. No riacho, numa canaleta de água, em que há uma fuga do alimento por este atalho e com isso chega mais rapidamente lá no final do intestino delgado, que é esse mais grosso, iniciando no intestino grosso, e com isso a pessoa elimina pelo intestino grosso e perde peso. A obesidade é considerada um dos maiores fatores de risco para a apneia do sono, uma doença que tem altos índices de mortalidade. Conheça mais sobre o assunto agora, na entrevista com o Dr. Atílio Meluso Filho. Confira.
A síndrome da apneia obstrutiva do sono leva esse nome, que inclui uma pleiade muito grande de sintomas e sinais importantes que prejudicam muito o cotidiano do paciente. Consiste em roncos durante a noite, isolados, intermitentes ou contínuos, e a obstrução da orofaringe, que o relaxamento da musculatura da garganta, que provoca um fechamento da passagem do ar aqui. Então, quando isso aqui relaxa à noite e encosta nessa parte de trás, aqui na orofaringe. E isso faz com que essa musculatura encoste nessa, e o ruído, o atrito entre as mucosas, provoca o ruído, que é o ronco. Então, o ronco não é doença, o ronco é consequência desse relaxamento. E, por vezes, ela fecha totalmente, provoca um colabamento e faz com que haja apneia. Na hora que a garganta tranca, vai fazer com que o coração aumente a frequência cardíaca para tentar compensar essa falta de oxigenação. E isso corre riscos. Com o tempo, o coração começa a ficar aumentado de volume, ocorre uma hipertrofia no ventrículo esquerdo, ou seja, a parede esquerda do coração começa, porque o coração é um músculo, ele começa a ficar maior, o tamanho dele. Isso pode levar a insuficiência cardíaca, falta de ar durante o dia, dispneia, hipertensão arterial, e 60% das causas de hipertensão arterial que se dizem essenciais são decorrentes da apneia obstrutiva do sono. Os sintomas durante a noite é um sono agitado, a pessoa sua muito, principalmente essa região do pescoço, ela levanta muito, acorda muito sem perceber, cansada, irritada, porque não tem a serotonina, que é o hormônio do humor, a produção é inadequada, a pessoa, por vezes, acorda, em alguns casos, acorda com dor de cabeça frequente, então tem crise de enxaqueca durante o dia, provenientes de noites mal dormidas. A pessoa tem déficit de memória e concentração, esquecem com facilidade coisas do cotidiano que tinham que fazer, esquecem nomes, esquecem coisas triviais do dia a dia que estão acostumados a fazer e esquecem por momentos, tem lapsos durante o dia. Pouca gente sabe, mas o humorista Dedé Santana já sofreu com excesso de peso. Acompanhe agora em entrevista a técnica que ele escolheu para emagrecer com saúde. Eu estou aqui com o Dedé Santana, que vai contar pra gente como é que foi a sua luta contra a obesidade e de que forma ele conseguiu superar esse problema. Menina, eu estava olhando aqui Portugal, me lembrando de quando eu estive em Portugal, que maravilha, sabe? Eu adorei ir para Portugal, sabe? Mas teve um probleminha lá em Portugal, né? Que eu adorei, nós ficamos lá 4 anos, primeiríssimo lugar de audiência lá em Portugal. Foi tão maravilhoso ir em Portugal, por um lado. Por outro lado, para mim foi um pouco chato. Pelo seguinte, porque Portugal, eu acho que é um dos lugares que se come melhor no mundo. Comida é boa demais, tem uns docinhos, tem uns negocinhos. E lá eu comecei a engordar. E isso aí me deu problema. Eu tenho até fotos assim, tenho até foto com uma atriz portuguesa muito famosa lá no teatro, Didi, e aí, ali eu comecei a ver, quando eu vi a foto eu fiquei horrorizada. Eu estava com uma barriga enorme naquela foto. Você lembra do seu peso na época, mais ou menos, Dedé? Olha, eu engordei tanto que eu estava com quase 110, 109 quilos, mas estava enorme mesmo, né? Aí comecei a assistir os programas, eu vi que eu estava com dificuldade para andar, eu caía, demorava para levantar. Falei, meu Deus do céu, isso aí vai me prejudicar no meu trabalho, né? Aí eu fiquei num desespero muito grande. Aí que eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Aí eu vi falar em cirurgia do estômago. Aí, ao mesmo tempo, eu vi a notícia, morreu um que se operou de estômago, outro que não sei o quê. Aí eu já estava desistindo quando eu encontrei uma colega que a filha dele, a filha dessa colega, tinha quase 200 e poucos quilos, né? E ela me mostrou as fotos dela antes e depois. Ela falou, eu tenho médico para você, que é o Dr. Lazaroto.
Aí foi quando eu me comuniquei com o Lazaroto, aí ficamos conversando. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma maneira que não é... Você não vai operar estômago. Eu não vou mexer no seu estômago. Eu falei, mas doutor, aí fica quase impossível, né? Porque se o meu estômago, se eu não vai mexer, vai ficar do mesmo tamanho, eu vou continuar comendo igual. E eu gosto muito de doce e tal. Ele falou, não, é porque eu faço um desvio do intestino. Até tem um nome técnico, né? Isso é o bypass intestinal. Ele falou, você vai ter que fazer isso. Daqui a pouco, a segunda parte da entrevista com o Dedé Santana. Agora, você fica com o depoimento da paciente Simone Souza. Ela também escolheu o bypass intestinal para emagrecer com saúde, depois de sofrer por muito tempo com os problemas associados ao excesso de peso. Confira. Eu tive a oportunidade de conhecer o método do estômago na época, que foi já faz 11 anos que eu fiz a bypass com o Dr. José Lazaroto. E na realidade eu tinha medo, né, das outras cirurgias. Tem amigos meus que fizeram outras cirurgias também do estômago e eles não têm uma vida normal, digamos assim, eles não podem comer como... Eu hoje, depois que eu fiz a cirurgia, eu só fiz 40 dias da dieta que precisa, o pós-operatório, e depois eu tive uma vida normal. Eu como normal, como uma pessoa normal que nunca fez nenhuma cirurgia. E isso foi um ponto também que eu pensei, né, que ia ser bom para mim, porque outras pessoas eu conversava e direto eles tinham que estar à base de vitamina depois da cirurgia que eles tinham feito. E o Dr. Mello, antes de fazer a cirurgia, eu perguntei tudo isso para ele e ele falou que não tinha necessidade nenhuma. E não teve mesmo, nunca não tomei nada. Essa cirurgia para mim foi assim uma bênção de Deus na minha vida, porque eu estava num quadro, eu tinha 25 anos na época que eu fiz a cirurgia e um médico meu falou assim para mim para eu procurar algo para eu conseguir emagrecer, porque todas as dietas que possíveis e impossível eu fiz e não tinha resultado. Só que eu comecei a ter problema de pressão alta. Eu estava hipertensa, eu tive 2 ameaças de derrame, de ir para o hospital e o médico não me liberar mais para dirigir. E com 25 anos, com meus filhos na época era tudo pequeno, então eu estava correndo risco de vida. Aí que foi a procura por uma cirurgia e o que me deixou mais segura, que me deu segurança de todas elas que eu fui atrás, foi a do Dr. José Lazaroto. Anuncie ou participe do programa. É só entrar em contato com a nossa produção ou enviar um e-mail para programa@obesidademdestaque.com.br. Agora você fica com mais um trecho da entrevista com o Dr. Lazaroto sobre o bypass intestinal. O senhor já falou que o maior prazer da vida é comer. Após o bypass intestinal, o paciente vai poder comer de tudo, comer à vontade. Mas o que esse paciente tem que fazer depois do procedimento para obter o sucesso absoluto nessa cirurgia? Como em tudo na vida, desde uma gravação, tem de ter o câmera, tem de ter leis para gravar. Um casamento, a mulher tem de seguir o marido também algumas normas para ter um sucesso no seu casamento. Na escola, em todos os lugares, tem de ter regras. Existem 3 regras sem a qual essa cirurgia não tem o sucesso que a pessoa espera. A metade do sucesso da cirurgia é a cirurgia em si, mas a outra metade é o paciente. Então, 3 são as leis da cirurgia. Primeiro, tem de tomar água junto com a comida. A água que faz emagrecer, a água que ajuda a melhorar o diabetes, que essa cirurgia, e como todas as outras cirurgias de obesidade, melhora o diabetes. A segunda lei, tem de comer primeiro verdura e legumes, para um suplemento vitamínico indispensável para o nosso organismo. As vitaminas e os legumes, as verduras, onde tem muitas vitaminas, verduras e legumes é básico na alimentação das pessoas. E o último, mastigar muito bem a comida. Como os dentistas dizem, o estômago não tem dentes. Nós temos que ajudar o estômago, mastigando bem os alimentos.
E essa quantidade de água que o paciente tem que tomar, ela varia de pessoa para pessoa ou é uma quantidade determinada já que ele vai ter que tomar depois da cirurgia? É variável de pessoa para pessoa. Há pessoas que tomam pouca água porque já tem o intestino mais livre, então precisam tomar não tanta água, né? As pessoas que têm o intestino preso, é muito importante tomar água junto com a comida, e com esta cirurgia, tomando água, vai ter que tomar um pouco mais de água para quem tem o intestino mais preso. E para quem tem o intestino muito preso, aí tem que tomar um pouco mais de água. E quem é diabético, hipertenso ou tem alguma outra doença associada à obesidade, pode fazer o bypass em Y de Roux? Perfeitamente. Nós obedecemos rigorosamente às normas do Conselho Federal de Medicina. Então, as pessoas podem fazer o tratamento cirúrgico para a obesidade, desde que façam todos os exames indispensáveis para um bom preparo pré-operatório. Acesse agora o nosso site obesidademdestaque.com.br. Lá você encontra as últimas notícias sobre alimentação e qualidade de vida. Agora, a segunda parte da entrevista com o Dr. Atílio sobre a apneia do sono. Confira. Essa patologia ocorre mais em homens do que em mulheres. Mulheres até os 65 anos dificilmente a têm. Os homens a partir dos 40, 45 anos. Agora, depois dos 65 anos, empata. As mulheres também têm, os homens também têm na mesma proporção. A grande colaboradora nesse sentido de dar essas informações sobre o sono do marido é a mulher. A mulher é o primeiro exame. Ela faz o primeiro exame. Ela observa o ronco e ela que sofre as consequências disso, porque o seu sono também fica irregular. Então, ela observa o ronco, ela observa as pausas respiratórias, ela acorda aflita, sacode o marido para ele respirar, observa que ele levanta à noite para urinar, observa, ela aguenta as consequências da irritabilidade durante o dia. A síndrome da apneia obstrutiva do sono pode ser diagnosticada através de um exame chamado polissonografia. Esses dados que as esposas trazem são importantes e elas são as grandes observadoras, em primeira instância, do quadro. Isso que sofrem as consequências, além dos problemas diários, a irritabilidade do paciente. Então, muitos casamentos, às vezes 18% dos casamentos são prejudicados por causa desse tipo de relacionamento. Porque, na realidade, eu diria para as mulheres, o teu marido não é irritado, ele está irritado. A obesidade entra como um fator determinante, tipo uma bola de neve. Porque a pessoa respira mal, não faz metabolismo, engorda e aumenta a gordura, a adiposidade das vias aéreas. Isso faz, principalmente na língua também, isso faz com que a obstrução seja maior ainda. Tem muitos pacientes que não sentem tudo o que eu falei, mas estão sempre deprimidos e irritados. E vão às vezes a médicos que não são da área, eles não têm obrigação de saber essas coisas, mas são tratados com antidepressivos. Ou então são tratados com benzodiazepínicos para deixá-los mais calmos, ou são tratados com drogas para emagrecer, e essa bola de neve, como eu te disse, não dá resultados. Então fica uma obesidade refratária ao tratamento clínico. Dedé Santana perdeu 35 quilos após o bypass intestinal. Assista agora na segunda parte da entrevista como a vida dele mudou após a cirurgia. Quando eu vim fazer, fui a Curitiba, fazendo a consulta com ele, e eu falei assim, doutor, quando que eu posso operar mais rápido? Ele falou, olha, tem uma preparação aí de uns 2, 3 dias, 4 dias, você pode operar. Eu falei, olha, não vou falar para ninguém. Eu vou ficar aqui fazendo essa preparação. Tem uma preparação de respiração, é uma besteira que se assopra e tal. Aí eu fiz essa preparação e eu falei, eu vou
vou dormir. Ele falou, não, eu vou te operar acordado, você vai estar acordado. E não vai doer, doutor. Ai, que medo. Não dói nada. Ele falou, não vai doer nada. Você vai... Aí, eu, operando, acordado, eu falei, poxa, eu não avisei a minha mulher. Ele falou, avisa agora. E aí eu peguei o celular, liguei para ela. E a Cristiane falou, ô Cristiane, tudo bem? Cara, o que houve? Você não me deu notícia 2 dias e tal? Eu falei, não, estou em Curitiba. Ela falou, eu sei que você está em Curitiba, mas você não me disse nada. Onde é que eu estou agora? Eu estou operando. Como operando? Você é maluco? Não, eu estou operando com o doutor Lazarotto, fazendo um desvio de intestino, mas já operou? Eu falei, não já operei, eu estou operando agora. E está falando comigo no telefone? Eu estou falando com você no telefone. E foi assim, ela ficou assustada e tal. Ela falou, estou aí amanhã. Eu falei, tudo bem, pode vir, que eu já estou operado, né? Aí quando ela chegou, eu já estava operado, já estava, por sinal, um hospital que tem todo o recurso, né? Eu estava conversando com o Lazarotto e tal, mas estava olhando tudo, né? Sabe como é artista? Ele sempre me diz que eu sou descendente de mineiro, né, meio desconfiado. Eu fui olhar tudo, aí vi o conforto do apartamento, o conforto dos banheiros, o equipamento, né? Ele opera sempre com um cirurgião, como é? Cardíaco. Cardíaco do lado, anestesista. Quer dizer, a coisa é muito bem feita, muito certinha. A minha alegria já foi... logo depois que eu me operei, com 10 dias, eles foram me pesar, eu já estava com 4 quilos e pouco, já menos, né, do peso. E aí, quando eu cheguei lá, nos 15 dias, eu já estava bem mais magro. Então, eu tive 2 alegrias. Foi entrar na churrascaria comer minha sobremesa, tal, que eu gosto, tal, de comer essas coisas. E quando eu cheguei em casa, foi a minha grande surpresa. Eu fui botar as minhas roupas e as minhas roupas não davam. Eu botava a calça, tinha que dobrar. Eu tive que comprar a calça nova, roupa nova, as camisas ficaram enormes, caindo. Eu não acreditava, falei, não é possível que está acontecendo isso, né? O que você diria para aquelas pessoas que estão precisando emagrecer, já fizeram dietas, tomaram remédios, cansaram já de fazer exercícios físicos e não tiveram resultado, mas elas têm medo de dar esse primeiro passo, na verdade, para fazer uma cirurgia? O que você diria para elas? Se a pessoa quer emagrecer comendo de tudo, eu não conheço outra técnica, só do doutor Lazarotto mesmo. Aí eu recomendo. E ele mesmo sabe, ele examina a pessoa, eles são todos especialistas, ele trabalha com gente muito boa. E se a pessoa não tiver que operar dessa maneira, eu tenho certeza que o doutor Lazarotto não vai deixar, vai dizer, não, acho bom você não se operar assim, ou fazer assim, ou fazer assado. Mas eu recomendo o doutor Lazarotto para quem gosta de comer. Se você gosta de comer, vem com o doutor Lazarotto, que é bom demais. Para emagrecer com saúde, é preciso seguir as orientações de um profissional. Se você está acima do peso, acompanhe agora as dicas do Dr. Lazarotto. Doutor, não existe coisa mais gostosa na vida do que comer. Poder ir a uma pizzaria, uma churrascaria ou uma festa de família realmente e comer à vontade. E aqueles pacientes que fizeram uma outra cirurgia bariátrica, talvez até a cirurgia de estômago mesmo, que reclamam do engasgo, não podem comer à vontade, eles podem reverter essa técnica e optar pelo bypass em Y de Roux? Inclusive, nesta próxima semana, eu tenho mais um paciente que vai reverter a cirurgia do estômago e fazer a cirurgia do bypass variante de Y de Roux, que nós chamamos de lazarotização. É desfazer a cirurgia do estômago e fazer a cirurgia bypass de Y de Roux de Lazarotto. Muito bem, pode perfeitamente. Que as pessoas, elas me procuram porque, doutor, acabou minha razão aquela alegria que eu tinha, aquele entusiasmo, porque eu chego numa mesa, está todo mundo reunido e eu como um pouquinho e já não posso comer mais. Ou eu engasgo, tender ao banheiro, jogar fora aquilo que eu comi. Ou só posso comer doce, coisas líquidas. Eu estou muito triste. O senhor pode fazer essa reversão perfeitamente da
tranquilamente para fazer esse tratamento cirúrgico. O senhor já fez a lazarotização em muitos pacientes. O que mudou na vida desse paciente que estava sofrendo, não podia comer por causa de outra cirurgia e fez a reversão, optou pela sua técnica? Eu vou lhe contar um fato de um grande empresário, que eu não posso dizer o nome, mas ele me pediu o seguinte: o doutor Lazaroto, eu só quero que o senhor me reverta essa cirurgia do estômago para que eu possa comer macarrão. Só quero isso. Você imagina. Por que macarrão? Porque eu adoro comer macarrão e eu não posso mais comer macarrão. E gosto muito de doce. Aí nós fizemos a reversão desse paciente, a lazarotização, e esse paciente voltou numa situação muito feliz, porque ele pode viajar para o Brasil todo agora e não tem medo de ir a um restaurante, porque ele come de tudo. Uma orientação importante, doutor, para quem está acompanhando o programa. O senhor criou essa técnica e o senhor faz a reversão de outras cirurgias e faz o bypass em Y de Roux. Só o senhor faz esse tipo de procedimento no Brasil? Como é que funciona? Alguns anos atrás, nós estávamos ensinando para outros médicos que não terminaram o estágio, porque o Conselho de Medicina nos orientou que nós só poderemos ensinar via universidade. Por isso que hoje nós estamos com convênios com universidades para que a curto prazo possamos ensinar para outros médicos no Brasil, que é uma bênção. Muitos médicos operarem e as pessoas poderem comer normal, que é o maior prazer da vida, que é o comer. A sua equipe está atendendo em quais cidades atualmente? Nós atendemos no Rio de Janeiro, que começamos agora uns meses atrás. Nós atendemos em São Paulo, claro que Curitiba, né, que é nosso quartel-general, onde nós operamos em 2 hospitais, basicamente, Brasília e Belo Horizonte. Brevemente estaremos atendendo em Porto Alegre. Optar por uma cirurgia bariátrica é uma decisão muito importante na vida de um paciente. Eu queria que o senhor deixasse um conselho para essa pessoa que está obesa, pensando em fazer uma cirurgia, de repente tem medo. O que o senhor diria para esses pacientes? Olha, se você tem obesidade em casa, ou a mulher, um filho, um amigo, ou você mesmo está obeso, eu recomendo os seguintes passos. Primeiro, deve procurar o seu médico de família, aquele que você acredita, aquele que você confia. Se ele não resolveu o problema, aí sim, procura um médico nutrólogo ou endocrinologista que vai administrar dieta, medicamento, atividade física. Se mesmo assim não resolveu o seu problema de obesidade, deve procurar médicos que operam para a obesidade. Quando eu digo médicos, é médicos. Não só aquele mais famoso, aquele que está na televisão, aquele que é o catedrático da faculdade. Não. Tem que procurar vários médicos com várias técnicas de cirurgias diferentes. Uma do estômago, outra do intestino, outra que modifica o estômago e o intestino, para depois perguntar a esses médicos o nome de 2, 3, 4, 5, 10 pacientes operados por eles, para ver como que eles estão. Para depois converse com esses pacientes, para depois decidir qual a técnica e qual o médico que vai operar essa pessoa. Que muitas vezes, escolhendo o médico errado ou a técnica errada, é um caminho de fácil ida, mas de difícil e dolorosa volta. E o programa de hoje fica por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, quer rever alguma reportagem ou ainda sugerir um tema, quem sabe, é só acessar o nosso site obesidademdestaque.com.br ou entrar em contato com a nossa produção. Curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Twitter e conheça o nosso canal no YouTube. Tchau e até a próxima semana.